Muito bem, queridos irmãos e irmãs, é com alegria e com temor no coração, porque vivemos tempos desafiadores que continuamos aqui a nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje terminaremos o capítulo 1 e agora então começo a leitura dos últimos capítulos do versículo 1. Para que você se situe, Filipenses 1, de 27 a 30 e passo a ler. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto vem de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Queridos irmãos, aqui Paulo faz um apelo à unidade dos cristãos em Filipos. Como podemos ver aqui no verso 28, as tribulações, as perseguições que eles passavam tinham gerado reações diferentes. Alguns irmãos estavam resistindo ao Evangelho, resistindo à verdade, resistindo às palavras de Paulo. E outros estavam perseverantes, outros estavam prosseguindo com o amor, com a fé e com o serviço. E aqui, diante desses indícios de divisão, Paulo faz um apelo à unidade. Também veremos mais adiante em outros vídeos, que esses sinais de divisão também atingiam pessoas que estavam lutando juntas. No final da carta, Paulo faz um apelo a duas irmãs em Cristo, Evódia e Síntique, para que ficassem mais de acordo, se colocassem em posição de mais cooperação e unidade. Então nós vemos aqui, pelo quadro descrito e implícito nesses versículos, o seguinte questão. Eles estavam padecendo sofrimentos e aflições por causa de Jesus. Diante dessas aflições e perseguições, havia reações diferentes. Alguns resistiam, como que começaram um processo de afastamento da fé. E mesmo dentro dos que perseveravam, havia irmãos que não estavam, no caso pelo menos irmãs, que não estavam em total unidade. Ora, pelo que nós lembramos do livro de Atos, na narrativa que ali contém, havia perseguições da parte dos judeus, que de cidade em cidade se opunham a Paulo, disparavam perseguições, e por vezes os líderes judeus conseguiam que as autoridades romanas também tomassem medidas contra Paulo e sua equipe. E foi exatamente o que aconteceu em Filipos. Houve oposição espiritual, havia uma jovem possessa de um demônio de adivinhação e que começou a perturbar Paulo e sua equipe na hora da pregação e da oração, e Paulo expulsou aquele demônio. Mas no desdobramento dessa expulsão do demônio, os senhores daquela jovem, incitar as autoridades de Filipos para que então lançassem Paulo e Silas na prisão, e vocês que já ouviram as outras exposições vão lembrar do que aconteceu. Só que anos depois, ao escrever essa carta, as perseguições, as aflições continuavam atingindo o povo de Deus. E isso gerou então essas reações diferentes, e Paulo faz um apelo então à unidade daqueles irmãos em Filipos. Queridos irmãos, primeiro vamos ver o nosso contexto. Hoje, todos nós estamos passando por aflições redobradas. Hoje, todos nós, igreja e não igreja, estamos enfrentando uma situação em que uma ameaça de morte, além das que normalmente já existiam, paira sobre todos nós. Mais do que isso, também há necessidades, há suprimentos que estão sendo colocados em risco. Já há pessoas e famílias que estão com dificuldade de obter o alimento diário, porque as atividades do país estão em grande medida paralisadas. Queridos irmãos, prestemos atenção. O que está acontecendo é um mover do nosso Pai Celestial. Ele está sacudindo o mundo e a igreja.
Ele está permitindo, ou quem sabe até ativando essas aflições para pôr os nossos corações à prova. E a questão, irmãos, não é como entramos numa aflição, mas é como saímos dela. E a minha expectativa, a minha fé ao expor esse texto é que o Espírito Santo fale ao seu coração, como tem falado ao meu, que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Jesus e por o amor que nos une, nós sairemos deste período mais cheios do Espírito, mais cheios do amor de Cristo, mais cheios da graça de Deus e mais unidos na luta pela fé do Evangelho e pela preservação, pelo bem-estar, pelo crescimento uns dos outros. Mas vamos ver então, Paulo apela para a unidade em pelo menos duas dimensões aqui, ou dois aspectos. No verso 27, ele fala em estar em um mesmo espírito. Ora, embora aqui no texto, em um mesmo espírito, não haja um artigo definido se referindo ao Espírito Santo, no entanto, o contexto me parece indicar que a única maneira de estarmos em um mesmo espírito é estarmos ligados ao Espírito Santo. De outra sorte, cada um apenas sendo guiado pelo seu próprio espírito, não estaríamos em um mesmo espírito. Então, com esse entendimento, queridos irmãos, vamos estar ligados ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus que desceu sobre nós, como está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto na Judéia como na Samaria, até os confins da terra. Irmãos queridos, neste momento, o Espírito Santo de Deus está sobre nós e Ele está em nós. Ele enche o seu espírito, Ele enche o seu ser com poder e com graça para testemunhar em tempos de vírus, sem vírus, tanto faz. O Espírito de Deus hoje enche a igreja e nos guia a um testemunho poderoso do Evangelho e da pessoa de Jesus. O Espírito Santo também, ele é o nosso guia. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 8, João 3:8, Jesus afirma o seguinte, que o Espírito sopra onde quer. E ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, e assim é toda pessoa que é nascida do Espírito Santo. E também, complementando isso, em Romanos 8:14, Paulo diz o seguinte, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos irmãos, preciosas irmãs, nesses tempos desafiadores, o Espírito Santo não só é o poder de Deus nos capacitando, nos enchendo de graça, de fé e de sinais e prodígios, mas ele também é o nosso guia. E é um guia sobrenatural, porque o Espírito Santo vai guiar você e a mim e a toda a igreja, não segundo a mentalidade humana, não segundo a nossa lógica limitada, fraca e sem poder nenhum. O Espírito Santo, ele nos guia segundo a mente de Cristo. Ele revela para nós os pensamentos, as emoções, as palavras do Senhor Jesus, e assim ele nos guia de uma maneira sobrenatural. Mas é importante enfatizar que essa direção não é apenas para momentos especiais em que sinais e prodígios acontecem, e isso vai acontecer cada vez mais. Tome por fé que o Senhor vai usar você e a cada um de nós com mais poder, com mais sinais e mais prodígios neste tempo de desafio e de dificuldade. Mas ainda, irmãos, Ele também é quem nos guia nas coisas simples, nas atividades do dia a dia, porque se somos filhos de Deus, e somos, então somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, por exemplo, hoje, quando eu estava lavando a louça, eu me dei conta de que lavar a louça é uma ótima prática para evitar o coronavírus. Porque lavando louça, minhas mãos estão em contato com detergente, com sabão, e isso tudo, segundo temos ouvido, é uma maneira de prevenir o contágio. Então fica aí um recado aí para, especialmente os maridos, quem sabe, uma boa prática de evitar o coronavírus. E a hora de lavar a louça é uma hora boa de meditar. Meu irmão, minha irmã, na hora dos seus afazeres cotidianos, o Espírito de Deus está em você, ele vai suavemente te revelar lindos detalhes preciosos, tanto do cuidado de Deus, em detalhes da sua vida, através das pessoas ou através do que te cerca,
mas ele também vai revelar mais e mais do amor, do cuidado, da pessoa do nosso amado Jesus, no que você faz e através do que você faz. E mais ainda, o amor de Jesus é derramado em nossos corações para sermos fortalecidos no nosso homem interior, para termos o mesmo ânimo. Vamos então agora para o segundo ponto, que é o mesmo ânimo. O verso 27 diz, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E eu quero aqui então apontar para você como vamos ter o mesmo ânimo. A primeira fonte de bom ânimo, de energia, de capacidade interior, vem do simples fato de que Jesus venceu. No Evangelho de João, capítulo 16, versos 33, Jesus afirmou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para a cruz do Calvário e vemos aquela cruz vazia, quando lembramos de um sepulcro para o qual correram mulheres numa manhã de um domingo, e o sepulcro estava vazio. Queridos, Jesus ressuscitou, Jesus venceu, ele bradou na cruz aquele brado maravilhoso e libertador, está completamente pago. O preço foi pago, o Senhor ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo. Então nós podemos e devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e ele nos promete que ele está em nós e nós estamos nele. Cristo habita em nossos corações pela fé, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, nos versículos, capítulo 3, versos 16 a 19. Efésios 3, 16 a 19. Cristo habita pela fé. Aquele que venceu o mundo habita pela sua fé no seu coração. Então tenha bom ânimo, ele venceu, ele nos legou uma paz que excede todo entendimento, ele completou uma obra vitoriosa. E é por isso que não há vírus, não há circunstância, não há fome, não há perigo, não há nudez, não há nada que possa nos roubar da vitória que já nos é dada em Cristo Jesus. Então tenha bom ânimo, meu irmão, minha querida irmã. O Senhor está nos capacitando com o seu Espírito, nos fortalecendo com o seu amor no nosso coração e cada dia é uma vitória. Cada dia que passamos firmes, servindo, amando e crendo, somos mais vitoriosos ainda, nos apropriamos da vitória que há em Cristo Jesus. Nada de tristeza, fora depressão, nada de derrotismo. É tempo de viver nos lugares elevados. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem e voam com asas como águias, caminham e não se cansam, andam e não se fatigam. Essa é a promessa que sonoro aleluia esteja ecoando agora na tua mente e no teu coração. Mas também, irmãos, Paulo exorta aqui a que eles lutem juntos. E já mencionei um pouco antes e quero explorar isso agora. As tribulações e sofrimentos que passamos normalmente e que agora, nesse contexto, estão intensificadas por uma praga, por uma pandemia, algo que está atingindo o mundo, deve ter sobre nós um efeito depurador, purificador nas nossas almas, nos levando a uma vida mais limpa, mais consagrada e mais santa, e também deve ter um efeito de nos tornar mais unidos, nos aproximar. É na hora da dificuldade da luta que o verdadeiro amor se manifesta. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, é momento de lutarmos em oração. Paulo se refere aqui no verso 30 que os filipenses viam o mesmo combate que já tinham visto em Paulo quando ele pregou o evangelho em Filipos e que agora também sabiam que estava sendo travado. Quando Paulo pregou o evangelho em Filipos, ele foi açoitado e preso. Mas o Espírito Santo visitou Paulo e Silas na prisão, como já mencionamos, e houve ali sinais de prodígios e, melhor do que tudo, conversões. E ao escrever a carta, Paulo continuava preso. Aliás, ele foi preso novamente, né? Ele não estava preso desde a época de Filipos. Ele, depois de Filipos, foi solto, viajou muito, mas novamente, ao escrever essa carta, estava preso. Portanto, o mesmo combate, a mesma dificuldade que os irmãos tinham visto em Paulo durante a pregação em Filipos,
Eles sabiam que continuava ocorrendo com Paulo preso em Roma. Então Paulo aqui diz, olha, lutem juntos, com o mesmo ânimo, com a mesma certeza da vitória, com a mesma unção e poder do Espírito Santo, lutem por mim, lutem pelo Evangelho. E lutar aqui, irmãos, significa principalmente orar, clamar um pelo outro, lutar contra os principados e potestades. Significa clamar, buscar a bênção, a graça, o suprimento de Deus dia após dia, e também significa resistir aos ataques do inimigo contra cada um de nós e contra a vida e a casa dos nossos irmãos queridos. Como vemos em Efésios 6, de 10 a 20, a luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Irmãos, fica aqui um alerta. O que está acontecendo no mundo é da vontade de Deus. Espero poder explicar isso melhor em outra ocasião. Mas o inimigo de nossas almas, os demônios, eles querem aproveitar esse momento para causar danos além da conta. Então, queridos, vamos orar sim por muito arrependimento, orar por proteção de Deus sobre nós, orar por proteção de Deus sobre o nosso país e repreender, desfazer os ataques do diabo contra nossa casa, nossa família e contra a igreja do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos num período de redobrado desafio. E a luta também, irmãos, envolve não só oração, jejum, mas também envolve continuar acudindo o necessitado, continuar exercendo de forma prática misericórdia para com os irmãos que estão passando em lutas materiais. Seria hipocrisia nossa dizer que oramos muito, que cremos muito e não acudir quem está precisando, inclusive acudir aqueles que ainda não são cristãos. A parábola do samaritano, que conhecemos tão bem lá dos evangelhos, não especifica que o homem que sofreu o assalto e a surra, se ele era convertido ou não. O samaritano passou, viu alguém em necessidade e acudiu. Então também, irmãos, precisamos ter o coração misericordioso e aberto para testemunhar do amor do Pai a todos, aos da fé e àqueles que, quem sabe, um dia ainda serão da mesma fé que nós em Cristo Jesus. Irmãos queridos, eu quero concluir essa pregação, esse vídeo, com a seguinte questão. O grande ponto não é como entramos em um período de tribulação. O grande ponto é como saímos dele. Deus nos colocou num período de dificuldade e de tribulação, sim. Mas o que Ele quer é que nós atravessemos esse período crescendo na fé, no amor, na santidade, cheios do Espírito Santo e unidos, mais unidos entre nós, unidos em Cristo Jesus, unidos pela mesma fé, do mesmo Evangelho. E assim, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela vitória de Cristo alcançada, venceremos dia após dia após dia. E ao final, poderemos nos encontrar novamente numa grande celebração de alegria e de louvor ao Senhor e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que o Senhor fortaleça, abençoe e guarde cada um de vocês, cada um de nós, e que ao final de tudo isso possamos ser encontrados pelo Senhor, provados, mas principalmente aprovados, ao passarmos tudo isso sem perder o foco no Senhor, na sua palavra, no Evangelho e no amor ao próximo. O Senhor os abençoe, o Senhor seja com todos vocês. Graça e paz.